Gente, hoje eu vou explicar um pouco mais sobre o sistema urinário. Esse sistema é responsável por excretar as substâncias, por isso ele é muito importante para a nossa saúde. Por que ele é importante? Pois a excreção é fundamental para o bom funcionamento do corpo, pois ela ajuda a manter a constante composição química do organismo ao eliminar substâncias tóxicas ou em excesso. O principal sistema encarregado desse trabalho é o sistema urinário, pois durante as atividades das células, muitas substâncias são produzidas. Algumas delas, principalmente as tóxicas, são eliminadas do corpo, isto é, são excretadas. Os aminoácidos que formam as proteínas do corpo podem ser usadas como forma de energia ou transformadas em outras substâncias. Nesse caso, é produzido no fígado uma substância tóxica, a ureia, que é eliminada, isto é, excretada pela urina. Isso também ocorre com outras substâncias que possuem nitrogênio em sua composição. Quais são os órgãos presentes? No sistema urinário, nós temos 2 rins, as glândulas suprarrenal, a artéria aorta, a artéria renal, a artéria ilíaca. Temos a veia renal, a veia cava inferior e a veia ilíaca. Temos uréter, a bexiga e uretres. Esses são os órgãos. O funcionamento do rim. Cada rim tem aproximadamente 1 milhão de tubos microscópicos, chamados de nevros. O nevro é formado por um tubo comum com uma extremidade dilatada em forma de taça, a cápsula glomerular, anteriormente cápsula de Bowman. A cápsula envolve uma rede de capilares, o glômerulo renal. O trabalho do nervo é ser dividido em 2 etapas principais. Na primeira, diversas substâncias saem do sangue que está no glomérulo e caem na cápsula. Entre essas substâncias estão a água, os sais minerais, a glicose, os aminoácidos, algumas vitaminas e a ureia. Essa etapa é chamada de filtração. As proteínas e os glóbulos do sangue, por serem grandes demais, não saem do glomérulo. O líquido que foi filtrado do sangue passa por um tubo chamado túbulo néfrico. Ao longo desse tubo ocorre a segunda etapa do funcionamento do nervo, a reabsorção. As substâncias úteis, como a glicose, os aminoácidos e as vitaminas, são reabsorvidas, isto é, voltam para o sangue. Nessa etapa, a maior parte da água e dos sais minerais também é reabsorvida. A ureia, porém, não é reabsorvida. Quando bebemos muito líquido, os rins reabsorvem uma proporção menor de água em relação aos sais minerais e passamos a urinar mais. Se bebermos pouco líquido, vai ocorrer ao contrário. A reabsorção de água e de sais minerais pelos rins é controlada por hormônios. Um desses hormônios é o hormônio antiurético, lançado no sangue pela glândula hipófise. Quando, por exemplo, suamos muito e não repomos logo a quantidade de água perdida, esse hormônio entra em ação, facilitando a reabsorção da água. Com isso, perdemos menos água pela urina, o que compensa a perda pelo suor. Algumas bebidas têm a função diurética, isto é, aumentam o volume de água eliminada na urina. A eliminação de urina é chamada de diurese. É o caso da cafeína, que se encontra no café, no chá e em alguns refrigerantes. Os medicamentos que possuem efeito diurético são indicados pelos médicos e, é claro, só devem ser tomados com indicação médica para pessoas com retenção de água causados por problemas cardiovasculares e renais. Aqui nós temos um exemplo de um rim. Nós podemos ver os aglomerados, todas as estruturas.
Doenças no sistema urinário. Os cálculos renais, conhecidos popularmente como pedra nos rins, são pequenos grãos formados em sua maioria por sais de cálcio, que se alojam nos rins ou em outras partes do sistema urinário e causam dores muito fortes, as cólicas renais. Eles se formam quando há aumento na concentração de certos sais na urina, provocado por alguma doença. Algumas pessoas têm maior tendência para a formação de cálculos. Cálculos pequenos podem sair naturalmente com a urina. Os maiores, porém, têm de ser removidos por meio de cirurgias ou quebrados com ondas de choque, litotripsia, e possam ser eliminados pelo organismo. O sistema urinário também pode ser atacado por gêmeos, que provocam nefrite, infecção nos rins, uretrite na ureta ou cistite na bexiga. Se as funções renais estiverem muito prejudicadas, pode ser necessário recorrer à hemodiálise. O sangue do paciente circula por um rim artificial, no qual há tubos com membranas mergulhadas em um líquido e contém glicose, sais minerais e outras substâncias que geralmente estão presentes no sangue. As membranas deixam passar as excretas do sangue e impedem a saída dos glóbulos e das proteínas. Como o líquido possui, na mesma concentração que o sangue, glicose, sais e outras substâncias necessárias ao organismo, apenas a ureia, o excesso de sais e outros produtos com concentração anormais saem do sangue. Esse processo precisa ser feito, em média, 3 vezes por semana para manter o paciente saudável. Em alguns casos, é necessário o transplante de... Bom, também ocorre um negócio chamado transplante de rins. O rim foi o primeiro órgão vital a ser transplantado com sucesso em pessoas e o primeiro transplante feito no Brasil também foi desse órgão. Em 1965, o Brasil possui o maior programa público de transplante do mundo e o segundo com maior número de transplantes, atrás apenas dos Estados Unidos. O rim a ser transplantado pode ser retirado de doadores vivos, já que é possível ter uma vida normal com apenas o rim. Pois então, por hoje é só. Muito obrigada e se inscreva no canal. Até mais!